Fala galera, como é que vocês estão? Quem fala aqui com vocês é o Ralph, sou trader. O Bitcoin está aí, né, na mira de muitos traders ou simplesmente pessoas que não entendem de nada e ficam falando asneiras, e outras pessoas que são entusiastas, que estudam, mas não se identificam como trader. Por que está acontecendo isso? Foi depois desse despejo, né, que ocorreu aqui, muita gente falando da manipulação do Elon Musk. Eu mesmo fui uma dessas pessoas que falei que o Elon Musk estava manipulando. De fato, ele estava manipulando, mas o mercado em si já estava apontando a sua queda, que foi aqui, né? Esse ombro, cabeça ombro, depois de atingido esse ponto de máxima nos 64 mil dólares. E ele estava executando, então, de forma bem bonita esse ombro, cabeça-ombro, né? Veio aqui para baixo da região de neckline e entrou nessa faixa de negociação de preço aqui, que está resultando numa consolidação, que é justamente essa região passada aqui do começo do ano, tá? De janeiro desse ano. O preço tocou essa região de 42 mil e caiu 26%, voltando aqui na região dos 30 mil. Depois testou novamente, voltando aqui em 28 mil. Por que a gente está colocando essa região aqui, né? 30 mil com 28 mil? Porque foi justamente quando ele rompeu esse nível de preço aqui, né? Ele fez esse candlezinho de força, depois largou quase que uma estrela cadente aqui, que estava sugerindo para a gente uma baixa, né? E ele deixou essa máxima aqui. Depois que o preço rompeu essa máxima, ele voltou a testar aqui e botou também, antes de testar aqui, essa região aqui em cima, deixar esse topo, ele fez novamente um padrão aqui de estrela cadente, né, praticamente uma estrela cadente. O que tinha que ser aqui para ela ser uma estrela cadente, o pavio tinha que ser um pouco maior. Depois deixou um enforcado aqui, esse era um enforcado que retestou essa região aqui dessa estrela cadente, tá? E por isso que a gente então delimitou essa faixa de preço aqui dos 30 mil aos 28 mil. O que aconteceu depois que ele ativou o padrão de ombro, cabeça, ombro, né? Ele ativou o ombro, cabeça, ombro já rompendo esse nível de suporte, que era essa antiga resistência testada aqui em janeiro de 2021. Ele rompeu ela como se ela não fosse nada, então ela serviu para nos mostrar que essa região de preço era fraca como um suporte, porém, como uma resistência, ela se mostrou bem forte. Aqui ela teve três testes aqui, 3 toques, depois voltou esses 2 toques nessa região, depois mais um toque aqui com o rompimento dela com a entrada do Musk, né, da Tesla aqui. Beleza, voltando então aqui para esse intervalo nosso de consolidação, aqui já tivemos várias análises que foram feitas, inclusive um triângulo simétrico que foi feito quando o preço botou então fundos ascendentes e topos descendentes aqui, formando essa figura de triângulo simétrico. Muitos estavam analisando como triângulo simétrico, outras pessoas, inclusive eu, analisando ela também, mesmo com o ombro, cabeça, ombro aqui em vigor, também poderíamos analisar ela como simplesmente uma flânula, né? Que a projeção dela levaria o preço a níveis muito baixos mesmo. Talvez, vamos pegar aqui só uma projeção rapidona. Depois que ele rompeu aqui, era para ele ter vindo mais ou menos, né, nessa região aqui de 8 mil dólares, né? O que não ia acontecer, porque o Bitcoin nunca teve uma derretida desse nível. O nível de preço mais baixo que a gente ainda considera como aceitável é essa região aqui dos 20 mil. Por quê? Porque foi o último topo a ser rompido lá atrás no gráfico mensal aqui. Rapidão, a gente já volta aqui. Foi essa máxima que ele rompeu e nunca mais olhou para trás. Então ele rompeu, esticou, simplesmente não olhou para trás e corrigiu aqui, veio corrigir a níveis de Fibonacci. E não é o que eu quero falar agora. Vamos voltar aqui para o gráfico diário. Nesse intervalo aqui, quando ele rompeu esse nível do triângulo simétrico, como as pessoas estavam ainda olhando como um triângulo simétrico e não muito como a flânula, igual eu
estava considerando, quando a gente fala em triângulo simétrico, quando ele rompe uma das linhas, ele tende a buscar níveis anteriores de preço. Igual, ele rompeu aqui e tentou buscar, então, esse nível primário aqui de preço, que era o fundo anterior. Ele veio nesse fundo, rompeu e no mesmo dia ele já voltou. Então, ele pôs essa região aqui dos 30 mil como uma região ainda muito mais forte. Aqui em cima a gente tem vários testes. Gente, a rua está movimentada, então, vez ou outra, vamos ter alguns barulhos aí, me desculpem. Me desculpem, né? E então aqui teve essa região de vários toques, consolidando ela como uma região bem forte de suporte. Tá certo? Então a gente não viu mais a região dos 30 mil depois desse toque, desse despejo que houve aqui, que também, ao meu entendimento, foi um clímax de venda, e aqui que deu origem a uma consolidação para um futuro movimento de reversão. O que está acontecendo agora? Muita gente ficou muito empolgado ao ver essa formação aqui, porque a gente pode ter visto um fundo ascendente, então formando uma estrutura de alta, e aqui a gente poder ver um pivôzinho de alta, né? O que eu fiz aqui, vocês já estão vendo essas setas, eu estava considerando essa linha de tendência de baixa passando por aqui dentro desse canal de consolidação, que o preço, ao romper ela, poderia vir testar essa região aqui em roxo, tá? Que é a região de resistência, que já se provou ser bem forte. O preço só de encostar nela já estava voltando, só de aproximar nela já estava voltando. Então, eu tinha projetado, por quê que eu projetei o preço vindo dentro dessa região? Simplesmente por conta desse candle de força aqui, depois desse primeiro candle, desse padrãozinho que se formou aqui nesse ponto de suporte, e a gente não conseguiu perder os níveis de Fibonacci desse candle, tá? Então, e aqui surgiu para a gente um candle forte, dando essa impressão de pivô de alta e rompimento de pivô, continuação de alta, né? Então, beleza. Com base nisso, a minha projeção era aqui, justamente por ser essa região de venda. E quando ela viesse nessa região, ela voltaria para retestar algum ponto, talvez retestando ao ponto aqui da linha de tendência de baixa que ela rompeu. Seria bem aceitável, né? Na análise técnica, isso aí tende a acontecer realmente. Ele rompe uma linha, depois ele volta nela fazendo um pullback para reteste, e aí sim ele engata numa alta e rompe esse topo anterior que ele deixou, que seria então um pivô de alta aqui, e o rompimento do pivô dando o segmento à alta, e depois ele voltando, porque aqui, no caso, ele estaria rompendo nível importante de resistência. Então, ele rompendo ela, tentaria puxar mais, depois voltaria, que não seria o fim do mundo, tá? Muita gente vai pensar que o negócio ia ter voltado para baixo, porém, aqui as chances são de que o movimento de alta se iniciasse com mais força a partir desse momento. Por quê? Ele ia romper esse nível de preço e também o nível de preço aqui dessa média móvel. Deixa eu ver se eu consigo... se é isso mesmo que eu uso, que ela poderia tá vindo passando aqui, ó, esse preço assim, a média móvel de 50 períodos, ela equivale à média móvel de 8 períodos semanais, tá? Então, o preço rompendo esses níveis de resistência aqui é um belo indicador de alta, tá? Ele romperia e depois voltaria aqui para fazer o reteste. Nesse reteste, ele tenderia a puxar de novo para alta, fazendo com que essa média móvel de 50 períodos começasse a embicar aqui para cima. Então, aí seria um sinal muito mais forte caso isso acontecesse, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, não quero ser otimista a ponto de ficar acreditando que a puxada do Bitcoin vai ser agora, porém, se ele conseguir sair desse nível de acumulação que ele está agora, eu creio que ele vai tender a puxar para níveis mais altos de preço, tá certo? E conforme eu falei anteriormente, a gente teve esse ponto aqui que pode ser considerado um ponto de clímax, de exaustão, de queda, porque ele derramou mesmo, e aqui ele soltou todo esse poder de venda e depois voltou dramaticamente aqui, dando uma margem de lucro para quem comprou aqui embaixo, quem estava esperando aqui embaixo, pegou o lucro aqui de um dia para o outro de 40%, 39%
de um dia para o outro, porque comprou no nível gráfico de suporte aqui, né? Então, por isso que eu estou acreditando que aqui é somente um movimento de consolidação pós-clímax e que se ele rompendo para cima, o movimento de alta pode estar ganhando força mesmo e a gente pode estar voltando para o bull market em pouco tempo. Há quem diga que o Bitcoin é $100 mil até o final do ano. Vamos ver. A análise técnica, por enquanto, é que o preço tende a voltar para cima desses níveis de $42 mil por unidade. Certo? Então vamos acompanhar ele saindo aqui. Para mim, se ele voltar nesse nível de preço aqui, dos 36, 37 mil, já estaria ideal para a gente começar a pensar em um pouco mais comprar mais Satoshi, porque talvez a gente nunca mais veja esse nível de preço aqui para o Bitcoin, tá certo? Se você for estudar um pouco mais adentro com os fundamentos do Bitcoin, em 4 anos, esse preço aqui vai ficar para trás, vai estar comendo poeira. Em 4 não, na verdade em 3 anos, a gente nunca mais verá esse preço, tá? A gente vai estar falando de Bitcoin na casa aí dos $500 mil. Se você não entende de fundamento, não acredita no Bitcoin como moeda, simplesmente por ser um hater, não ter conhecimento algum sobre o ativo, não fala nada, tá? Não contribua com argumentos vazios aqui, não passe vergonha, tá? Porque tudo que eu falei aqui é referente a estudo e o preço de $500 mil é referente a um modelo Stock to Flow. Então, se você duvida, vai estudar um pouquinho, monte seu argumento perante a estudo, beleza? E com isso eu finalizo o vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um abraço.